9 idiomas. Uma garota como você. A risada de Maxwell Reed ecoou pelo salão de baile. Fique carregando bandejas. A mão do bilionário da tecnologia atingiu deliberadamente, derrubando a bandeja de Jasmine Thompson para cima. Canapés se espalharam por seu uniforme preto. Champanhe encharcou sua gola. O silêncio se espalhou entre os executivos próximos. Seus olhos saltaram entre a jovem garçonete negra e o CEO infame. Os dedos de Jasmine tremeram. Sua carta de aceitação de Yale para linguística ainda estava fresca em seu bolso. Senhor, eu estava apenas... Você estava apenas esquecendo seu lugar. O relógio dourado de Reed brilhou quando ele escovou sujeira invisível de sua manga. Este é um negócio de 100 milhões com parceiros internacionais. Precisamos de profissionais de verdade, não impostores. Ele virou as costas para ela, dirigindo-se ao seu círculo em francês perfeito e praticado. A mandíbula de Jasmine se contraiu. Em sua cabeça, ela podia responder de 9 maneiras diferentes, cada uma mais fluente que a dele. Você está bem, Jay? Carlos sussurrou enquanto reabasteciam bandejas na área de preparação do catering. Reed é um idiota de classe mundial. Jasmine endireitou sua etiqueta de nome e limpou as últimas gotas de champanhe de sua gola. Estou bem. Ela não estava. Aos 17 anos, Jasmine Thompson havia se acostumado a ser subestimada, mas nunca humilhada assim. Filha de uma mãe professora de linguística do Quênia e pai músico de jazz afro-americano, ela cresceu cercada por idiomas, cultura e a mensagem persistente de que precisaria ser excepcional apenas para ser vista. Meu último trabalho de catering antes da faculdade, ela se lembrou, verificando seu relógio. Mais 5 horas deste evento, depois de volta para casa para finalizar minhas inscrições de bolsa. O programa de linguística de Yale a havia aceitado antecipadamente, mas o pacote de ajuda financeira ainda deixava 15 mil descobertos. Você viu quantos países estão representados esta noite? Carlos apontou para o salão de baile. Alemanha, Japão, China, Brasil. Reed Technologies está tentando fechar seu maior negócio internacional de todos os tempos. Jasmine assentiu, arrumando cogumelos recheados com movimentos precisos. Os idiomas sempre foram seu refúgio. Quando colegas de classe zombavam de seu almoço estranho ou questionavam se ela realmente pertencia aos cursos de colocação avançada, ela se refugiava em seus livros poesia francesa, literatura russa, escrita árabe. Aos 14, falava 5 idiomas fluentemente. Aos 16, 9. Minha mãe diz que tem ouvido. Ela explicava quando as pessoas expressavam surpresa. Na realidade, eram milhares de horas de estudo dedicado, noites tardias praticando mudanças tonais em mandarim, fins de semana voluntariando como tradutora em centros comunitários. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de seu pai, arrasando esta noite. Jasmine. Seu futuro é tão brilhante que preciso usar óculos de sol. Ela sorriu. A crença inabalável de seu pai, um contrapeso aos Maxwell Reeds do mundo. O mesmo pai que trabalhava turnos duplos no clube de jazz para ajudar com a mensalidade, que nunca perdia uma competição de idiomas apesar do cansaço. Jasmine aprumou os ombros e levantou uma bandeja fresca. Yale não era apenas seu sonho. Era sua missão compartilhada. Entre as rodadas de servir, Jasmine se refugiava no banheiro da equipe. Ela tirou um conjunto gasto de cartões de estudo do bolso Terminologia Comercial Japonesa Avançada. O programa de linguística de verão na Colômbia havia recomendado fluência em idiomas comerciais para aspirantes a diplomatas. Keiaku contrato, ela sussurrou, depois mudou para português. Contrato, depois alemão. Vertrag. A rotina familiar assentou. Ela começara a carregar cartões de estudo aos 12 anos, utilizando cada momento livre enquanto colegas de classe rolavam as mídias sociais. Seu objetivo, o curso de tradução da ONU, requeria domínio além da conversa casual. 2 minutos, Thompson. A voz da gerente de catering interrompeu sua prática. De volta à área de serviço, ela ouviu 2 coordenadoras de evento em modo pânico. O serviço de tradução cancelou. Todos os 9 delegados chegando e Reed vai assassinar alguém. A mulher com fone de ouvido sibilou.
Não podemos usar aplicativos de tradução? Sua colega sugeriu. Para 100 milhões. Você está louca. O pulso de Jasmine acelerou enquanto carregava sua bandeja. Ela entendia exatamente o que estava em jogo. O estágio do verão passado no Conselho Internacional de Negócios lhe ensinou como a comunicação direta era crítica em negociações de alto nível. Perto da estação de sobremesas, ela pausou, observando Reed demonstrando a nova tecnologia de sua empresa para um investidor alemão. Seu alemão era textbook perfeito, mas culturalmente insensível. A careta sutil do empresário com a linguagem excessivamente familiar de Reed não combinava com seu sorriso educado. Erro clássico, Jasmine pensou. Em ambientes formais de negócios alemães, familiaridade prematura sinalizava desrespeito, não cordialidade. Ela estudará extensivamente tais nuances culturais, entendendo que idioma não era apenas palavras. Era contexto cultural, dinâmicas de poder, história. O investidor assentiu mecanicamente, seu interesse visivelmente esfriando. Reed, alheio ao seu erro, continuou sua apresentação ensaiada, perdendo completamente os sinais. Lembrem-se do que eu disse a todos vocês. Sandra, a gerente de catering, reuniu sua equipe antes do evento principal. Esta noite é sobre ser invisível. Essas pessoas estão fechando grandes negócios internacionais. Elas querem suas bebidas renovadas sem notar que vocês existem. Seus olhos demoraram em Jasmine. Especialmente você, Thompson. Depois daquele incidente com Reed, fique completamente fora de sua vista. O aviso era desnecessário. Jasmine havia aperfeiçoado a invisibilidade há muito tempo em classes de honras onde professores ignoravam sua mão levantada, em corredores escolares onde guardas de segurança verificavam sua identidade enquanto estudantes brancos passavam sem serem desafiados. Como fantasmas, Sandra continuou. Eles não devem registrar sua presença. Quando a equipe se dispersou, Jasmine se moveu para sua estação perto da mesa da delegação japonesa. Os executivos falavam livremente ao redor dela em seu idioma nativo, assumindo que ninguém entenderia. Edson está super confiante, disse em japonês. Seus números não batem com o que nossa análise mostra. A tecnologia é impressionante, outro respondeu. Mas os termos de licenciamento são problemáticos se não pudermos modificar para nosso mercado. Jasmine manteve sua expressão neutra, não reagindo a informações que poderiam fazer ou quebrar o negócio. Na mesa seguinte, executivos árabes expressaram preocupações similares sobre restrições de exportação. A equipe brasileira próxima debatia cronogramas de penetração de mercado em português rápido. Um garçom branco chamado Tyler a cutucou. Deve ser estranho, né? Todo esse galimatias. Jasmine sorriu tensamente. Apenas ruído de fundo. Mas não era. Era uma sinfonia que ela entendia perfeitamente. Cada nota, cada tema, cada preocupação discordante que a equipe de Reed estava perdendo completamente. Informações que valiam milhões fluindo livremente ao redor dela porque ninguém imaginava que a garota negra com a bandeja de servir pudesse possivelmente entender a invisibilidade suprema. O salão de baile do hotel se transformou conforme a noite aprofundou. A equipe de garçons removeu as configurações de jantar enquanto técnicos montavam para a apresentação formal de Reed. Jasmine circulou com o serviço de café, mapeando mentalmente as delegações ao redor da sala. A equipe japonesa cautelosa, detalhista, preocupada com direitos de customização. Os investidores alemães desconfortáveis com a abordagem excessivamente casual de Reed, procurando garantias de estabilidade a longo prazo. O contingente russo céticos sobre alegações de segurança de dados. Os representantes brasileiros, sauditas, chineses, franceses, espanhóis e falantes de Swahili do Quênia, cada um com preocupações específicas que Jasmine havia captado de suas conversas. Reed estava no centro, sua confiança irradiando enquanto dirigia sua equipe. Uma vez que este negócio feche, Reed Technologies domina 9 mercados principais. Nada pode nos parar. Seu assistente se aproximou nervosamente. Senhor, temos uma situação com traduções. Que situação? Reservamos o melhor serviço há meses. Eles acabaram de ligar. Sua equipe teve um grande problema de trânsito, voo cancelado em Frankfurt.
Eles não vão conseguir chegar esta noite. O sorriso de Reed endureceu. A apresentação mais importante do ano e não temos tradutores. Chamamos todas as agências da cidade. Nada em cima da hora. Jasmine diminuiu seus movimentos, absorvendo a crise se desenrolando. Os delegados haviam voado especificamente para este evento. Reagendar significaria perder momentum, possivelmente todo o negócio. Aplicativos de tradução, Reed exigiu. Seu oficial técnico fez uma careta. Muito imprecisos para especificações técnicas e termos legais. Arriscamos grandes mal-entendidos. Encontrei-me uma solução em 30 minutos ou encontrem novos empregos. A voz de Reed estava mortalmente calma. Este negócio fecha esta noite. A equipe se espalhou, fazendo chamadas frenéticas. Do outro lado da sala, Jasmine pegou o olhar conhecedor de Carlos. Ambos reconheceram a ironia. A solução já estava ali, invisível à vista de todos. Jasmine escorregou para o corredor de serviço, coração batendo forte. Através das portas giratórias da cozinha, ela podia ouvir a equipe de Reed se mexendo. Departamento de Idiomas de Harvard, Columbia, NYU. Tem que haver alguém. É sexta à noite. Precisamos de 9 idiomas simultaneamente. Jasmine se encostou na parede, conflitante. A voz de sua mãe ecoou em sua memória: seu dom com idiomas não é só para você, Jasmine. É para construir pontes onde outros veem apenas paredes. Mas seu lado prático retrucou. Este trabalho pagava dinheiro da mensalidade. Dar um passo à frente significava arriscar não apenas os salários desta noite, mas referências futuras. Sandra havia sido clara: a invisibilidade era segurança no trabalho. Através da janela da cozinha, ela observou Reed andando de um lado para o outro, ladrando ordens em seu telefone. O mesmo homem que a havia humilhado horas antes agora enfrentava sua própria crise, uma que ela podia resolver com uma única frase. A delegação japonesa consultou seus relógios. Os alemães trocaram olhares preocupados. Os representantes quenianos começaram a reunir seus materiais, claramente se preparando para uma saída antecipada. Um negócio de 100 milhões desmoronando porque a garota negra com as respostas havia sido mandada permanecer invisível. Carlos apareceu ao lado dela. Você conhece todos esses idiomas que eles precisam, não é? Jasmine não respondeu. Eu ouvi você praticando 9 idiomas, certo? Exatamente como eles precisam. Ela encontrou seus olhos. E ser demitida por falar fora de hora. Jasmine se retirou para a sala da equipe, removendo sua bandeja. 10 minutos restavam em sua pausa. 10 minutos para decidir. Dar um passo à frente e arriscar este trabalho ou permanecer em silêncio e assistir seus sonhos universitários desaparecerem. Seu telefone vibrou com uma mensagem do escritório de ajuda financeira de Yale Prazo para inscrição de bolsa suplementar na segunda-feira. Sem ajuda adicional, sua aceitação será liberada para estudantes em lista de espera. O timing não poderia ser mais pontual. Dar um passo à frente e arriscar este trabalho ou ficar em silêncio e assistir seus sonhos universitários desaparecerem. Ela abriu o chat da família. Uma foto de seu pai, ele no clube de jazz, saxofone na mão, com a legenda tocando 7 extra esta noite. Fundo da mensalidade. Uma mensagem de sua mãe: lembreze do que sempre te digo sobre seus dons. Jasmine se lembrava. Sua mãe, que havia deixado uma posição universitária prestigiosa em Nairobi para se casar com um músico americano, havia enfrentado suas próprias batalhas com preconceito e subestimação. Nunca esconda sua luz porque outros a acham ofuscante. Esse é problema deles, não seu. Mas a vida real não era um pôster inspiracional. A vida real tinha consequências. Através da porta, ela ouviu as negociações cada vez mais desesperadas de Reed. Podemos fazer apenas inglês. Certamente todos falam. Seguido por objeções firmes em vários idiomas. Jasmine fechou os olhos, pesando opções. Melhor caso, ela salva o dia, tornar-se heroína. Pior caso, ela é humilhada novamente, demitida, colocada na lista negra do circuito de catering que pagava suas contas.
O resultado mais provável estava em algum lugar no meio reconhecimento momentâneo, seguido pelo conveniente esquecimento da garota negra que havia saído de seu lugar apropriado. Seu timer de pausa tocou. Hora da decisão. Carlos apareceu na porta. Eles estão saindo, Jay. A delegação japonesa acabou de chamar seu carro. Jasmine se levantou, endireitando seu uniforme. Às vezes você tem que arriscar ser vista para evitar desaparecer completamente. Capítulo 2 O momento da verdade. Jasmine se aproximou da coordenadora do evento, uma mulher atribulada chamada Diane, segurando múltiplos telefones e um tablet. 13 idiomas diferentes ecoavam dos dispositivos enquanto agências recusavam o pedido de última hora. Com licença, Jasmine disse. Eu poderia ajudar com a questão da tradução. Diane mal olhou para cima. Temos tudo sob controle. Obrigada. Mas eu falo. Eu disse que temos sob controle. O tom de Diane se afiou. A menos que você seja subitamente uma tradutora multilingue certificada em vez de uma garçonete de catering. Por favor, retorne às suas funções designadas. Jasmine manteve sua posição. Eu realmente falo todos os 9 idiomas de que vocês precisam fluentemente. Isso lhe rendeu uma olhada desdenhosa. Certo. E eu sou a rainha da Inglaterra. Olha, estamos em modo crise aqui. Não tenho tempo para piadas. Não é piada. Posso demonstrar. Você entende o que está em jogo? A voz de Diane se elevou. Este é um negócio tecnológico internacional de 100 milhões, não um teste de espanhol do ensino médio. Esses são COR e oficiais governamentais com especificações técnicas e requisitos legais. Algumas cabeças se viraram em sua direção. Jasmine sentiu sua determinação vacilando sob o escrutínio. Estudei especificamente idioma de negócios, ela persistiu, mais quieta agora. Posso lidar com a terminologia. Diane baixou seus dispositivos, encarando Jasmine diretamente. Deixe-me ser cristalina. Mesmo se você magicamente falasse 9 idiomas, o que não fala, ninguém vai confiar negociações críticas a uma garçonete adolescente. Agora, a menos que queira que eu fale com sua gerente, sugiro que volte ao serviço de café. A dispensa doeu mais que o empurrão anterior de Reed, não apenas rejeição, mas a certeza absoluta de que alguém como ela não poderia possivelmente possuir tais habilidades. Jasmine recuou, bochechas queimando. Perto da saída, ela passou pelo líder da delegação japonesa falando com seu assistente. Não podemos prosseguir sem tradução adequada, ele disse em japonês. As especificações técnicas têm muitas armadilhas potenciais. Seu assistente assentiu. Chamei o carro. Vamos reconsiderar depois que eles resolverem suas questões de comunicação. Jasmine continuou caminhando, seus talentos invisíveis saindo pela porta junto com eles. A atmosfera no salão de baile mudou de expectativa para tensão. Membros das delegações checaram telefones e sussurraram entre si enquanto a equipe de Reed se mexia sem sucesso por soluções. Aplicativos de tradução em tablets em cada mesa. O oficial técnico de Reed sugeriu desesperadamente. Testamos isso, seu assistente respondeu. Os termos financeiros traduzem incorretamente em 13 idiomas, e as especificações técnicas são galimatias em japonês. Jasmine circulou com café fresco, observando a situação se desfazendo. Os delegados brasileiros consultaram horários de voo. Os representantes sauditas fizeram chamadas sobre extensões de hotel. Ninguém queria os materiais de apresentação traduzidos às pressas através de software. Talvez reagendemos, sugeriu o investidor alemão em inglês com sotaque carregado. Quando tradutores adequados estiverem disponíveis. O sorriso de Reed permaneceu fixo, mas seus nós dos dedos embranqueceram ao redor de seu tablet. Atrasos inevitáveis significam que nossos concorrentes poderiam se mover primeiro. Todos nós perderíamos vantagem significativa de mercado. O líder da delegação francesa respondeu em francês rápido, claramente expressando frustração que Jasmine entendeu perfeitamente. Este nível de desorganização nos faz questionar toda a parceria. Se comunicação básica não foi arranjada adequadamente, o que mais foi negligenciado? Reed assentiu como se entendesse,
Embora Jasmine captasse seu olhar sutil em direção a um aplicativo de tradução que havia capturado apenas metade da declaração corretamente. Os representantes chineses falaram entre si em mandarim sem tradução adequada. Não podemos verificar as alegações técnicas. O risco é alto demais. Jasmine encheu suas xícaras, mantendo sua expressão neutra apesar de entender cada palavra. Os mal-entendidos estavam se multiplicando. A equipe de Reed estava perdendo preocupações cruciais que poderiam ser abordadas se apenas soubessem sobre elas. Seu telefone vibrou outra mensagem do escritório de ajuda financeira de Yale. Por favor, confirme sua entrevista de bolsa na segunda-feira. Sem conclusão, seu status de aceitação estará em perigo. O timing não poderia ser mais pontual. O pagamento deste trabalho de Catherine Mal cobriria livros didáticos, mas perder Yale descarrilharia todo o seu futuro. Carlos passou por ela com uma bandeja vazia. Eles estão todos saindo, começando com japoneses e alemães. Você realmente vai deixar isso acontecer? Jasmine observou Reed fazendo promessas cada vez mais desesperadas e frases quebradas enquanto delegados trocavam olhares céticos. Às vezes o maior risco é não correr risco algum, Carlos adicionou. Isto é completamente inaceitável. A voz de Reed ecoou pelo salão de baile enquanto a delegação japonesa formalmente se levantou para sair. Investimos meses nesta parceria. O investidor japonês líder se curvou ligeiramente. Ishimoto Industries valoriza precisão na comunicação. Sem ela, não podemos prosseguir. Seu inglês era cuidadoso mas limitado. Reed se virou para sua equipe. Arranje-me algo, qualquer coisa que possa traduzir adequadamente. Há 9 bilhões em jogo. O desespero em sua voz era palpável. Pela primeira vez, Jasmine viu além da arrogância de Reed para o medo muito humano por baixo. Empregos, futuros, oportunidades, tudo equilibrado neste momento. Ela se moveu para limpar copos da mesa da delegação brasileira. Eles falaram rapidamente em português sobre pegar voos mais cedo. Uma pena, disse em seu idioma nativo. A tecnologia em si parece promissora, mas as barreiras de comunicação são muito significativas. Se entendemos mal os termos de licenciamento agora, imagine os problemas depois, seu colega respondeu. Jasmine hesitou, depois falou suavemente em português perfeito. Os termos de licenciamento são na verdade bastante flexíveis. Ambos os executivos congelaram, encarando-a. Desculpe, ela continuou em português. Não pude evitar ouvir suas preocupações. Antes que pudessem responder, ela se moveu rapidamente para a próxima mesa, coração batendo forte. Havia acabado de cruzar uma linha que não podia ser descruzada. Carlos apareceu ao seu lado. O que você acabou de fazer? Algo estúpido, provavelmente. Ele agarrou seu braço. Me escute. Meu primo trabalha para Reed. Se este negócio desmoronar, eles estão cortando 200 empregos. Pessoas reais com famílias. Jasmine olhou ao redor da sala para as negociações cada vez mais desesperadas de Reed, para os delegados partindo, para Sandra observando-a suspeitosamente do outro lado da sala. Você tem um dom, Carlos disse. Você realmente vai escondê-lo porque tem medo de parecer tola? Ser demitida de um trabalho de catering. A delegação japonesa chegou à porta. Os alemães estavam reunindo seus materiais. O momentum do fracasso estava se tornando imparável. Sandra se aproximou, olhos estreitados. Thompson, o que você está fazendo? De volta à sua estação agora. Jasmine respirou fundo. Desculpe, mas não posso. Ela baixou sua bandeja e caminhou diretamente em direção ao centro da sala. Capítulo 3 – Quebrando o silêncio. O líder da delegação japonesa havia chegado às portas do salão de baile quando Jasmine pisou no espaço aberto entre os convidados partindo e a equipe de Reed. Ishimoto-san, ela chamou claramente em japonês impecável. Por favor, permita-me explicar o mal-entendido sobre a estrutura de licenciamento da API. O executivo parou, virando-se lentamente com surpresa não disfarçada. Cada olho na sala se voltou para a jovem mulher negra em uniforme de catering, subitamente falando japonês de nível comercial. A flexibilidade de integração está na verdade construída na arquitetura central,
Jasmine continuou em japonês. O erro de tradução sugeriu restrições que não existem no acordo real. Ishimoto se aproximou cautelosamente. Você entende nossas preocupações sobre adaptação de mercado? Completamente, Jasmine respondeu, ainda em japonês perfeito. A documentação traduziu incorretamente componentes de código aberto como elementos de arquitetura fixa. A customização que sua equipe de desenvolvimento de Tóquio requer é totalmente suportada. A sala havia silenciado. Reed estava congelado, sua expressão ciclando rapidamente entre confusão, descrença e cálculo. Ishimoto estudou Jasmine cuidadosamente. Você trabalha para a Reed Technologies? Não, senhor, ela respondeu honestamente. Estou trabalhando no catering esta noite, mas entendo que está sendo perdido na tradução aqui. Ela mudou perfeitamente para o inglês. Senhor Reed, a preocupação principal da Ishimoto Industries é se eles podem adaptar seu software para a cultura de negócio japonesa sem restrição. Seus materiais sugeriram que não podem, mas isso está incorreto, não está? Reed a encarou momentaneamente sem palavras antes que seus instintos comerciais assumissem o controle. Absolutamente incorreto. Customização completa é um ponto de venda central. Jasmine se virou de volta para Ishimoto, transmitindo isso em japonês com terminologia técnica precisa. A expressão do executivo mudou notavelmente. Você fala nosso idioma muito bem, ele comentou. Onde estudou? Autodidata inicialmente, depois estudo formal, ela respondeu. Também falo mandarim se preferir incluir seus parceiros chineses nesta clarificação. Sem esperar por permissão, ela se virou para a delegação chinesa e se dirigiu a eles em mandarim perfeito, explicando o mesmo mal-entendido de sua perspectiva. Os oficiais chineses trocaram olhares, claramente reavaliando a situação e a jovem mulher em seu centro. Sandra apareceu no cotovelo de Jasmine, sibilando o que você pensa que está fazendo. Antes que pudesse responder, Ishimoto falou gostaríamos que ela continuasse. Por favor. Reed se recuperou rapidamente, sorriso profissional clicando no lugar enquanto avaliava este desenvolvimento inesperado. Senhorita. Ele levantou uma sobrancelha para Jasmine. Thompson. Jasmine Thompson. A senhorita Thompson aparentemente tem algumas habilidades linguísticas, Reed anunciou para a sala, tom cuidadosamente calibrado entre diversão e oportunidade. Talvez ela possa assistir enquanto aguardamos tradutores profissionais. A condescendência era sutil mas inconfundível. Isso era controle de danos, não reconhecimento. Ficaria feliz em ajudar, Jasmine respondeu uniformemente. Depois adicionou em mandarim perfeito à delegação chinesa os protocolos de segurança também foram mal traduzidos. Suas preocupações sobre soberania de dados são abordadas na seção 4, que garante armazenamento local. Os delegados chineses se inclinaram para a frente com interesse renovado, respondendo rapidamente em seu idioma nativo. Jasmine acompanhou sem esforço, explicando detalhes técnicos com terminologia comercial apropriada. Reed assistiu, sua expressão se apertando quando percebeu que Jasmine não estava apenas falando frases. Ela estava discutindo especificações tecnológicas complexas e nuances legais com confiança. Talvez devêssemos retornar aos nossos assentos, Ishimoto sugeriu, acenando para sua equipe. Reed aproveitou o momento. Excelente. Vamos reiniciar a apresentação adequadamente. Ele se virou para Jasmine, baixando a voz. Isso é inesperado. Quantos idiomas você realmente fala? 9. Ela respondeu. Todos os que você precisa esta noite. Suas sobrancelhas se ergueram. 9. Isso é impossível. Ninguém. Japonês, mandarim, alemão, francês, português, espanhol, árabe, russo e suahili, ela listou calmamente. Os assistentes de Reed trocaram olhares céticos. Um sussurrou, ela provavelmente memorizou algumas frases em cada. De jeito nenhum ela é fluente. O delegado saudita se aproximou, dirigindo-se a Jasmine diretamente em árabe rápido. Sem hesitação, ela respondeu, discutindo questões técnicas específicas sobre a arquitetura de banco de dados que haviam sido mal traduzidas em seus materiais. O delegado assentiu com satisfação,
Depois mudou para testá-la com variações dialetais regionais. Jasmine se ajustou perfeitamente, até notando etiqueta comercial cultural apropriada em suas respostas. O ceticismo de Reed visivelmente vacilou. Devemos continuar, Jasmine sugeriu profissionalmente. O tempo de todos é valioso. Reed a estudou por um longo momento, cálculo claro em seus olhos. Finalmente, ele gesticulou em direção à área de apresentação. Por todos os meios, senhorita Thompson, mostrê-nos o que pode fazer. Quando os delegados retornaram aos seus assentos, murmúrios excitados ondularam pela sala. Reed guiou Jasmine em direção à área de apresentação, sua pegada em seu cotovelo apenas ligeiramente apertada demais. Deixe-me ser claro, ele disse em voz baixa. Se você envergonhar minha empresa com habilidades linguísticas mal cozidas, haverá consequências. Jasmine manteve sua compostura. Entendo as apostas, Sr. Reed. E você? Este é um negócio multinacional de 9 bilhões, não um projeto escolar. Seu oficial técnico se aproximou com os materiais de apresentação. Senhor, devemos prosseguir com a demonstração técnica completa? Reed estudou Jasmine ceticamente. Ela afirma falar 9 idiomas fluentemente. Perdoe minhas dúvidas, mas isso é extraordinariamente improvável, especialmente de alguém. Ele não terminou a frase, mas sua implicação pairou no ar. Alguém como eu, Jasmine completou calmamente. A expressão de Reed endureceu. Alguém sem credenciais formais. O que exatamente a qualifica para lidar com negociações comerciais internacionais? Estudei cada idioma por anos, Jasmine explicou. Minha mãe é professora de linguística. Completei certificação avançada em. Qualquer um pode alegar qualquer coisa, Reed interrompeu. Memorizar algumas frases não é fluência. O executivo brasileiro que havia ouvido Jasmine antes se adiantou. Seu português era perfeito, não apenas pronúncia, mas vocabulário técnico. E seu japonês inclui honoríficos comerciais adequados, adicionou Ishimoto. Reed permaneceu não convencido. Talvez ela tenha preparado alguns idiomas-chave para esta oportunidade específica. A implicação de engano calculado era clara. Se preferir continuar sem minha ajuda, Jasmine ofereceu, retornarei às minhas funções de catering. Os delegados trocaram olhares. O representante queniano falou em Swahili e esperamos meses por esta parceria. Se ela pode facilitar comunicação clara, por que hesitar? Jasmine respondeu em Swahili impecável, surpreendendo. Reed assistiu esta troca, mandíbulas se apertando. Bem, prosseguiremos. Mas quero verificação de cada tradução em tempo real. Capítulo 4 Sob escrutínio. Reed reconfigurou a apresentação, seu alívio inicial em encontrar uma tradutora claramente batalhando com suspeitas sobre as habilidades de Jasmine. Os delegados se arranjaram ao redor da mesa de conferência, atenção dividida entre os materiais de apresentação e a jovem tradutora inesperada. Começaremos com termos gerais, Reed anunciou, depois passaremos para especificações técnicas para cada mercado. A senhorita Thompson traduzirá, e gostaria que cada delegação verificasse a precisão. O desafio era óbvio. Ele esperava que ela falhasse. Reed lançou sua apresentação, deliberadamente acelerando sua fala e usando terminologia comercial complexa. Quando pausou para Jasmine traduzir para o japonês, sua expressão claramente antecipava hesitação ou confusão. Em vez disso, ela reproduziu seus pontos fluentemente, mantendo sua ênfase principal enquanto se ajustava às normas de comunicação comercial japonesa mais precisa, menos promocional que o estilo americano. Ishimoto assentiu aprovação. Precisa e clara. Os olhos de Reed se estreitaram. Ele mudou para especificações técnicas, descrevendo algoritmos proprietários com vocabulário especializado. Novamente, Jasmine traduziu suavemente para japonês, depois mandarim, depois alemão. O investidor alemão comentou seu alemão comercial é excelente. Dialeto de Frankfurt, muito preciso. Reed introduziu terminologia técnica cada vez mais obscura. Quando Jasmine traduziu protocolos de criptografia complexos para o árabe sem hesitação, a delegação saudita trocou olhares impressionados.
Talvez devêssemos prosseguir para perguntas específicas, o representante saudita sugeriu. Nossa equipe técnica tinha preocupações sobre cronogramas de implementação. Reed hesitou, claramente recalculando. Os delegados estavam se envolvendo diretamente com Jasmine agora, contornando sua estrutura de apresentação cuidadosamente planejada. Preferiria que completássemos a visão geral primeiro, ele contrariou. O delegado francês falou rapidamente em seu idioma nativo uma pergunta complexa sobre integração de API que Jasmine traduziu perfeitamente. Ele está perguntando sobre limitações de integração de terceiros, ela explicou para Reed, especificamente se a arquitetura permite módulos personalizados sem comprometer protocolos de segurança. Reed piscou, pego desprevenido tanto pela pergunta quanto por seu manejo perfeito dela. Isso está correto, ele admitiu. A arquitetura suporta essa flexibilidade. Quando Jasmine traduziu sua resposta, os delegados se inclinaram para a frente com interesse renovado, fazendo perguntas de acompanhamento em seus respectivos idiomas, perguntas que haviam sido suprimidas por barreiras de comunicação anteriores. Reed assistiu sua apresentação cuidadosamente estruturada se desintegrando em uma discussão técnica multilingue que Jasmine navegou com autoridade inesperada. Sua expressão endureceu de ceticismo para algo mais próximo de alarme. Conforme a discussão técnica se aprofundou, Jasmine se encontrou no centro de uma negociação multilingue complexa. Os delegados dirigiam perguntas diretamente a ela, confiando em suas traduções mais que nos materiais preparados. Reed observou esta mudança na dinâmica com tensão crescente. Durante uma pausa breve, enquanto documentos eram distribuídos, ele puxou Jasmine de lado. Que performance, ele disse, voz baixa. Onde exatamente uma garçonete de catering aprendeu idioma comercial internacional neste nível? Estudei idiomas desde a infância, Jasmine respondeu uniformemente. Minha mãe é. Deixe-me adivinhar, Reed interrompeu. Sua mãe é professora de linguística e seu pai é diplomata. Um background surpreendentemente conveniente. Sua desconfiança havia endurecido em algo mais pontual. Minha mãe é professora de linguística, Jasmine confirmou. Meu pai é músico. E de alguma forma, com esses salários, você dominou 9 idiomas até proficiência comercial. A voz de Reed gotejava descrença. Quem está te orientando através de um ponto de ouvido? Qual concorrente te enviou? A acusação a atordoou. Ninguém está me orientando, Sr. Reed. Ele se aproximou. Nenhum adolescente domina japonês, árabe e russo comerciais simultaneamente sem apoio institucional. Para qual empresa você realmente trabalha? O delegado alemão se aproximou com uma pergunta sobre contrato, interrompendo sua troca. Jasmine respondeu em alemão impecável, explicando um termo legal nuançado. Quando o delegado partiu, Reed continuou alto o suficiente para executivos próximos ouvirem. Acho difícil acreditar que alguém com seu background teria acesso a este nível de educação sem apoio significativo. A implicação era clara: sua raça e status econômico aparente tornavam suas habilidades suspeitas em vez de impressionantes. Meu background. Jasmine manteve sua voz firme apesar do calor subindo ao seu rosto. Uma jovem pessoa servindo catering subitamente alega habilidades linguísticas de classe mundial. Não faz sentido. Reed se dirigiu à sala agora, voz carregando. Estou preocupado com potencial espionagem corporativa. Essas negociações envolvem tecnologia proprietária. A acusação pairou no ar. Vários delegados trocaram olhares desconfortáveis. Jasmine sentiu sua aceitação momentânea escorregando, substituída por suspeita familiar. Mais uma vez, suas habilidades não estavam sendo celebradas. Estavam sendo tratadas como ameaçadoras, implausíveis ou fraudulentas. Sou simplesmente uma estudante que fala múltiplos idiomas, ela declarou firmemente. Nada mais. A expressão de Reed disse claramente que ele não acreditava nela nem por um segundo. Capítulo 5 A crise escalona. A tensão escalou quando Reed puxou seu conselho legal de lado, falando em sussurros urgentes enquanto olhava repetidamente em direção a Jasmine. Os delegados assistiram este desenvolvimento com preocupação crescente. Há algum problema? Ishimoto perguntou em japonês.
Jasmine traduziu a pergunta, mantendo sua postura profissional apesar da situação se desfazendo ao seu redor. Reed retornou, sua decisão aparentemente tomada. Senhoras e senhores, peço desculpas pela interrupção. No interesse de proteger a propriedade intelectual de todas as partes, faremos uma pausa até que nosso serviço de tradução contratado chegue amanhã. Protestos eclodiram em múltiplos idiomas. A delegação saudita checou horários de voo em seus telefones. Os representantes brasileiros começaram a reunir seus materiais. Isso é inaceitável, o executivo francês declarou em seu idioma nativo. Finalmente começamos a fazer progresso real. Jasmine traduziu fielmente, mesmo quando a expressão de Reed escureceu. Senhorita Thompson, Reed anunciou. Obrigado por sua assistência, mas continuaremos com tradutores profissionais amanhã. Por favor, retorne às suas funções de catering. A dispensa era inequívoca. Sandra apareceu na porta, claramente convocada para removê-la. Jasmine sentiu a pressão familiar para concordar, para se tornar invisível novamente. Mas algo havia mudado dentro dela. Os delegados a haviam ouvido, realmente ouvido, e reconhecido suas habilidades sem qualificação. Com respeito, Sr. Reed, ela respondeu claramente. Os delegados têm perguntas que precisam ser respondidas agora. Adiar significa potencialmente perder esta parceria. Reed se aproximou, voz baixada para um sussurro ameaçador. Você é uma garçonete que interrompeu uma negociação de $1 bilhão. Retorne ao seu posto ou seja escoltada para fora. O representante queniano se levantou. Se ela sair, nós saímos. Esperamos meses por comunicação clara. Concordo, disse o líder da delegação japonesa. Finalmente entendemos as especificações técnicas corretamente. Outros delegados assentiram, criando uma frente unificada. Reed se encontrou encurralado. Prosseguir com a adolescente não testada ou perder todo o negócio. Seu rosto corou com raiva mal controlada. Isso é altamente irregular. Também é dispensar a única pessoa tornando a comunicação possível, o investidor alemão notou secamente. O assistente de Reed sussurrou urgentemente em seu ouvido, provavelmente explicando as implicações financeiras dos delegados saindo. Após um momento tenso, Reed forçou um sorriso apertado. Vamos continuar então. A senhorita Thompson traduzirá enquanto aguardamos verificação profissional amanhã. A condescendência em sua voz era inconfundível. Isso não era aceitação. Era tolerância temporária sob coação. Jasmine assentiu profissionalmente. Obrigada, Sr. Reed. Devemos continuar com os termos de licenciamento? Capítulo 6 Navegando a tempestade. As negociações se intensificaram na hora seguinte. Com barreiras de comunicação removidas, delegados levantaram questões complexas que haviam sido suprimidas por dificuldades de tradução. Jasmine se encontrou simultaneamente interpretando especificações técnicas, cláusulas legais e normas comerciais culturais através de todos os 9 idiomas. A delegação russa está preocupada com requisitos de soberania de dados, ela explicou para Reed após uma troca rápida em russo. Sua nova legislação exige que todos os dados de usuário permaneçam em servidores dentro de suas fronteiras. Reed assentiu, respondendo enquanto observava de perto sua tradução por qualquer sinal de vacilação. Nossa arquitetura suporta isolamento de dados regional. Podemos garantir conformidade. Jasmine reproduziu isso em russo perfeito, adicionando fraseado comercial formal apropriado que visivelmente impressionou o líder da delegação. Conforme as discussões continuaram, ela mudou sem esforço entre idiomas japonês para português para árabe para alemão, mantendo o vocabulário técnico preciso em cada um. Quando a delegação chinesa levantou preocupações sobre padrões de criptografia, ela traduziu termos criptográficos complexos sem hesitação. O ritmo da reunião acelerou dramaticamente. Questões que haviam sido obstáculos de comunicação por meses se resolveram em minutos. Os delegados cada vez mais dirigiam suas perguntas através de Jasmine em vez da equipe de Reed, reconhecendo que sua precisão excedia os materiais preparados. Reed assistiu esta transformação com uma expressão complexa satisfação profissional com o progresso do negócio,
batalhando desconforto visível com o papel central de Jasmine. Quando a delegação saudita introduziu requisitos regulatórios específicos da região, Jasmine não apenas traduziu a linguagem técnica, mas adicionou claridade contextual. Eles estão se referindo à Estrutura Unificada de Proteção de Dados do GCC, que entrou em vigor no mês passado. Os representantes sauditas assentiram apreciativamente por este entendimento de seu ambiente regulatório. A delegação francesa levantou questões intrincadas sobre integração de API com sistemas europeus. Sem perder o ritmo, Jasmine traduziu especificações técnicas que não haviam sido incluídas nos materiais de apresentação. Como você sabia esse detalhe? Reed perguntou quietamente durante uma pausa de revisão de documento. Estudei a documentação técnica de sua empresa online enquanto me preparava para uma certificação de idioma comercial, ela explicou. Os fóruns de desenvolvedores públicos cobriram essas especificações. O ceticismo de Reed visivelmente vacilou. Nenhum treinamento ou espionagem corporativa poderia explicar a profundidade e amplitude de conhecimento que Jasmine demonstrou através de domínios técnicos e culturais tão diversos. Pela primeira vez, ele pareceu considerar que suas habilidades poderiam ser genuínas. Capítulo 7 Quebrando barreiras. 3 horas nas negociações, um impasse crítico emergiu. As delegações japonesa e chinesa discordaram fundamentalmente sobre protocolos de compartilhamento de dados, cada uma citando requisitos regulatórios regionais que pareciam mutuamente exclusivos. Isso é um quebrador de negócio, Ishimoto declarou categoricamente em japonês. Não podemos comprometer estruturas de privacidade do usuário. O líder da delegação chinesa respondeu firmemente em mandarim, insistindo que sua posição era igualmente não negociável. A equipe de Reed parecia perplexa enquanto a atmosfera mudou de produtiva para contenciosa. O que está acontecendo? Reed exigiu, tensão evidente. Jasmine traduziu ambas as posições, depois hesitou, analisando as especificações técnicas ela mesma. Senhor Reed, acredito que há um mal-entendido sobre terminologia. Eles estão usando termos diferentes para a mesma abordagem técnica. Explique, Reed exigiu, tensão evidente. Na linguagem comercial japonesa, soberania de dados enfatiza protocolos de consentimento do usuário. No contexto comercial mandarim, limites de integridade de dados focam na localização de armazenamento, Jasmine esclareceu. Eles estão, na verdade, buscando o mesmo resultado através de estruturas de conformidade diferentes. Ela se virou para ambas as delegações, explicando em seus respectivos idiomas como a tecnologia de Reed poderia satisfazer ambos os requisitos simultaneamente através de um recurso chamado módulos de conformidade regionalmente adaptáveis, uma capacidade enterrada na documentação técnica, mas não destacada em nenhuma apresentação. Isso está correto? Reed perguntou ao seu oficial técnico-chefe, que revisou freneticamente especificações em seu tablet. Na verdade, sim, o CTO confirmou, surpreso. É um novo recurso na versão 4.2 que permite conformidade simultânea com múltiplas estruturas regulatórias. Como ela sabia disso? Jasmine se dirigiu a ambas as delegações diretamente, primeiro em japonês, depois mandarim, explicando a solução técnica em detalhe preciso. Ela desenhou um diagrama simples em um tablet próximo ilustrando como dados poderiam fluir através de gateways de conformidade regional, enquanto mantinham tanto requisitos regulatórios japoneses quanto chineses. A atmosfera na sala se transformou. Ambos os líderes de delegação estudaram o diagrama, fazendo perguntas técnicas de acompanhamento que Jasmine traduziu e respondeu com clareza notável. Esta solução satisfaz nossos requisitos, o representante chinês finalmente confirmou. E os nossos também, Ishimoto concordou. Reed assistiu esta troca com espanto não disfarçado. Seu negócio de $1 bilhão havia quase desmoronado por um mal-entendido terminológico que toda sua equipe havia perdido, mas foi imediatamente claro para a garçonete adolescente que ele havia dispensado horas antes. Quando a delegação queniana levantou preocupações sobre custos de implementação para mercados menores, Jasmine suavemente explicou uma estrutura de preços em camadas mencionada em entrevistas anteriores de Reed, mas não incluída nos materiais formais. O modelo de implementação escalonada na verdade beneficia mercados emergentes, ela traduziu para Reed.
Eles estão perguntando se você confirmará as taxas preferenciais para economias em desenvolvimento. Reed assentiu, ainda processando o que estava acontecendo. Sim, absolutamente. Isso sempre foi parte de nossa estratégia global. Quando Jasmine transmitiu isso em Swahili, adicionando garantias comerciais culturalmente apropriadas, os delegados quenianos visivelmente relaxaram. Um por um, os principais obstáculos que haviam ameaçado o negócio se dissolveram através de comunicação clara. Especificações técnicas foram verificadas, mal-entendidos culturais clarificados e preocupações regulatórias abordadas, tudo fluindo através das traduções precisas de Jasmine. O líder da delegação saudita se inclinou em direção ao seu colega, sussurrando em árabe: trabalhei com tradutores profissionais por 20 anos e nunca encontrei este nível de precisão. Jasmine fingiu não ouvir o elogio enquanto se concentrava nas perguntas da delegação brasileira sobre cronogramas de implementação. Quando os detalhes técnicos finais foram resolvidos, Reed pediu um recesso breve. Os delegados se dispersaram para refrescos, conversando animadamente em seus idiomas nativos sobre o avanço inesperado. Reed se aproximou de Jasmine, sua hostilidade anterior substituída por reavaliação não disfarçada. Aquele recurso que você identificou, os módulos de conformidade regional, não estava em nenhum de nossos materiais de apresentação. Li sobre isso na sua documentação de desenvolvedor, Jasmine explicou. Quando estudo idioma comercial, uso especificações técnicas reais para contexto. Reed balançou a cabeça ligeiramente. Nossa própria equipe de tradução perdeu essa discrepância terminológica por meses. A admissão claramente lhe custou algo. Seu olhar mudou de ceticismo para respeito cauteloso, o olhar de alguém recalculando uma equação fundamental. 9 idiomas, ele disse quietamente. Realmente fluente, não apenas conversacional, mas fluência técnica, legal e cultural. Jasmine assentiu. Sim. Onde você aprendeu tudo isso? Verdadeiramente, eu te disse. Minha mãe é professora de linguística. Estudei idiomas desde os 5 anos. Pratico constantemente usando materiais comerciais e técnicos, porque é isso que tradutores profissionais precisam dominar. A expressão de Reed continuou sua transformação de dispensa para dúvida para reconhecimento desponte de algo extraordinário. Mais cedo hoje, eu disse para você ficar servindo bebidas, ele disse, voz baixada. Isso foi um erro, Jasmine forneceu calmamente. Reed assentiu lentamente. Sim, claramente. Capítulo 8 Reconhecimento. Quando a reunião se reconveniu, uma mudança sutil mas significativa havia ocorrido. Os delegados dirigiam suas perguntas diretamente a Jasmine em vez de através de Reed. Seu papel havia evoluído de tradutora de emergência para hub de comunicação confiável. Ishimoto se aproximou durante a revisão de documento, falando em japonês Thompson-san. Suas habilidades linguísticas são extraordinárias. Onde recebeu o seu treinamento? Jasmine explicou seu background em japonês, mencionando suas buscas acadêmicas e aspirações para trabalho de tradução diplomática. Você ainda é estudante? Ishimoto pareceu surpreso. Seu japonês comercial excede muitos tradutores profissionais com quem trabalhei. Conversas similares ocorreram com outros líderes de delegação. O representante saudita perguntou sobre seus estudos árabes. A equipe russa comentou sobre seu manejo perfeito de terminologia técnica. O executivo brasileiro perguntou se ela havia vivido em São Paulo, dado seu sotaque português impecável. Essas interações não escaparam à atenção de Reed. Ele assistiu enquanto Jasmine, a garçonete que ele havia empurrado fisicamente de lado horas antes, comandava respeito genuíno de líderes empresariais internacionais valendo bilhões. Quando o líder da delegação chinesa formalmente solicitou seu cartão de visitas, Jasmine sorriu com pesar. Estou apenas trabalhando no catering esta noite. Não tenho cartões. O executivo pareceu confuso. Mas você não é da Reed Technologies? Não, senhor. Sou uma estudante economizando para a faculdade. Esta troca ondulou pelas delegações, transformando ainda mais sua percepção. Não uma tradutora profissional, não uma representante corporativa, apenas uma jovem mulher notavelmente talentosa que por acaso estava passando por ali.
O representante queniano se aproximou de Reed diretamente. Sua tradutora é excepcional. Você deve valorizá-la grandemente. A hesitação de Reed falou volumes. Ela na verdade não é. Quer dizer, ela está apenas nos ajudando esta noite. Apenas ajudando. O executivo levantou suas sobrancelhas. Tal talento deveria ser cultivado, não servindo canapés. Reed assentiu lentamente, sua perspectiva visivelmente continuando a mudar. Conforme a reunião progrediu em direção à conclusão bem-sucedida, os membros da equipe de Reed começaram a se aproximar de Jasmine durante trocas de documento. Isso foi incrível, sussurrou sua diretora de marketing. Você salvou todo este negócio. Seu oficial técnico adicionou a maneira como você explicou a arquitetura da API em múltiplos idiomas. Eu não conseguiria fazer isso em inglês. Até a coordenadora do evento que a havia dispensado antes parou. Eu te devo um pedido de desculpas. Quando você se ofereceu para ajudar, eu apenas assumi. Tudo bem, Jasmine a assegurou. As pessoas frequentemente fazem isso. Do outro lado da sala, ela notou Sandra observando com uma expressão indecifrável. Outros funcionários do catering haviam pausado suas funções, observando a transformação de sua colega de servidor invisível para a figura central. Carlos pegou seu olho, dando um polegar para cima sutil. O orgulho em sua expressão significou mais que todos os reconhecimentos executivos combinados. O conselho legal de Reed se aproximou, oferecendo uma admissão surpreendente. Gastamos milhares em serviços de tradução que perderam nuances que você captou imediatamente. Como se tornou tão proficiente? Prática. Jasmine respondeu simplesmente. Todos os dias, cada idioma por anos. Essa é dedicação que a maioria das pessoas não possui, a mulher notou. Quando a reunião concluiu com apertos de mão e sorrisos aliviados, Jasmine sentiu um peso se levantando. Pela primeira vez, suas habilidades não estavam sendo questionadas ou duvidadas. Estavam sendo reconhecidas sem qualificação. Visibilidade, após uma vida de ser negligenciada, parecia estranhamente não familiar, mas inegavelmente certa. Capítulo 9 A oferta. A cerimônia formal de assinatura concluiu com apertos de mão entusiasmados. 9 líderes de delegação e Reed ficaram em pé para fotos, a tensão anterior substituída por celebração genuína. Um negócio multinacional de 9 bilhões havia sido garantido. Quando os delegados se prepararam para partir, Ishimoto se aproximou de Jasmine mais uma vez. Thompson-san, minha empresa está sempre buscando talento multilingue. Quando completar seus estudos, por favor me contate. Ele entregou seu cartão de visitas com uma reverência respeitosa. Outros líderes de delegação seguiram o exemplo, pressionando cartões em suas mãos com ofertas similares. O executivo saudita mencionou suas conexões do corpo diplomático. O representante brasileiro sugeriu possibilidades de estágio. Reed observou esta procissão com uma expressão complexa. Quando os delegados haviam partido, ele gesticulou Jasmine para um canto quieto do salão de baile agora vazio. Então, ele começou, visivelmente recalibrando sua abordagem. Programa de Linguística de Yale. Jasmine assentiu, surpresa que ele se lembrasse deste detalhe. Bolsa completa. Parcial. Ela corrigiu. Ainda estou trabalhando para cobrir a lacuna. Reed considerou isso. Nossa empresa tem um programa de apoio educacional para talento promissor. Mensalidade completa, estipêndio, estágio garantido durante os intervalos. Jasmine piscou, processando suas palavras. Está oferecendo uma posição? Divisão de Relações Internacionais, Reed confirmou. Claramente precisamos de alguém com suas habilidades. A oferta pairou entre eles inesperada, mudando a vida e complexamente motivada. Mais cedo hoje, você me empurrou fisicamente de lado, Jasmine notou quietamente. Disse que eu deveria ficar servindo bebidas. Reed teve a graça de parecer desconfortável. Eu estava errado. Espetacularmente errado. Porque descobriu que eu tenho valor. Porque fiz suposições que não deveria ter, ele admitiu. Talento vem em pacotes que nem sempre reconhecemos. Jasmine considerou suas palavras,
pesando sinceridade contra oportunidade. Precisaria dos detalhes por escrito, ela disse finalmente, incluindo apoio educacional e expectativas de função. Reed assentiu, estendendo sua mão. Bem-vinda a Reed Technologies, senhorita Thompson. Ela aceitou o aperto de mão, reconhecendo tanto vitória quanto responsabilidade no momento. Epílogo 6 meses depois. 6 meses depois, Jasmine se sentou em uma mesa de conferência na sede internacional da Reed Technologies. Sua carta de aceitação de Yale havia sido emoldurada por seus pais, orgulhosamente exibida junto com seus novos cartões de visita. Jasmine Thompson, liaison de Relações Internacionais. O programa de apoio educacional cobria sua mensalidade completa enquanto lhe permitia trabalhar remotamente durante os períodos letivos. Seu primeiro projeto, criar traduções culturalmente apropriadas da documentação técnica da Reed, já havia melhorado relacionamentos com clientes internacionais. Quando executivos entraram para a revisão trimestral, Jasmine acenou para o primo de Carlos, agora chefiando a equipe de desenvolvimento para mercados emergentes, uma divisão que havia se expandido em vez de enfrentar as demissões uma vez temidas. Reed entrou por último, reconhecendo-a com respeito genuíno, uma transformação mais significativa que seu título de trabalho. Ele havia se tornado um advogado inesperado, destacando suas contribuições em comunicações da empresa e painéis da indústria. Quando um novo servidor de catering entrou com serviço de café, Jasmine fez contato visual deliberado, agradecendo-o pelo nome. Ela havia insistido que etiquetas de nome da equipe se tornassem protocolo padrão, uma mudança pequena mas significativa. Antes de começarmos, Reed anunciou: gostaria de reconhecer o trabalho de Jasmine nos nossos protocolos de comunicação internacional. Nossas métricas de satisfação do cliente aumentaram 43 desde a implementação. A sala aplaudiu brevemente. Jasmine aceitou o reconhecimento com um sorriso calmo, lembrando da garota que uma vez escondeu cartões de estudo entre bandejas de servir, com medo de ser vista praticando idiomas. Aquela invisibilidade estava firmemente atrás dela. Quando a reunião concluiu, Reed pediu a Jasmine para ficar. Através das paredes de vidro, eles assistiram executivos se dispersando, conversando em múltiplos idiomas, agora acomodados através das operações da empresa. Recebi uma chamada interessante hoje, Reed mencionou. A Associação Internacional de Linguística Juvenil quer que você seja a oradora principal de sua conferência. Jasmine levantou suas sobrancelhas. Isso é inesperado. É. Você está se tornando um modelo a seguir. A garota que falava 9 idiomas e mudou toda a abordagem de uma empresa para a comunicação global. Ela sorriu. E salvou um negócio de 9 bilhões no processo. A isso também, Reed reconheceu com um sorriso seco. Embora eu mantenha que teria descoberto algo eventualmente. Eventualmente poderia ter sido tarde demais, ela notou. Reed assentiu, subitamente sério. Quantos outros estão lá fora, você acha? Pessoas com habilidades extraordinárias sendo negligenciadas porque não se encaixam em nossas expectativas do que a excelência parece. Jasmine considerou a pergunta. Provavelmente mais do que podemos imaginar. Isso é o que me mantém acordado à noite agora, Reed admitiu. Quem mais eu não estou vendo? Jasmine reuniu seus materiais, preparando-se para sair. A pergunta real não é quem você pode estar negligenciando. É porque criamos um mundo onde as pessoas precisam ser excepcionais apenas para serem vistas em primeiro lugar. Ela deixou Reed ponderando este pensamento, sabendo que algumas traduções mudaram mais que apenas palavras. Onde seus talentos não reconhecidos podem estar se escondendo à vista de todos. Esta história nos lembra que a excelência nem sempre vem nos pacotes que esperamos. Jasmine Thompson não era apenas uma garçonete, ela era uma linguista brilhante cujas habilidades foram inicialmente invisíveis para aqueles que não conseguiam ver além de suas próprias expectativas limitadas. E se você gostou dessa história, curte e compartilhe ela com quem gosta de ouvir história como essa e se inscreva no canal para não perder mais nenhuma história. Até a próxima!